Gente, teve uma fase da minha vida que o dinheiro simplesmente não parava na minha mão. Eu recebia, pagava contas, né? E quando era ali pro meio do mês, parecia que o dinheiro tinha evaporado, simplesmente tinha sumido. E o pior não era nem acabar, era eu não saber como, né? Como que eu tinha gastado esse dinheiro. E eu falo pra vocês, era uma sensação muito ruim, porque eu trabalhava, me esforçava, mas não via resultado nenhum do meu dinheiro. Antes do minimalismo, minha visão de dinheiro antes era muito desorganizada. Eu não era aquela pessoa que fazia uma compra gigante, sabe? Uma compra de uma vez assim muito grande. Até já fiz algumas vezes, né? Compras tipo assim, sair para comprar algumas roupas e trazer ali um valor bem grande. Já fiz isso, mas não era isso que acontecia sempre, né? Era bem pior. Por quê? Porque o meu problema era eu gastava um pouquinho, né? O tempo todo. Como assim? Gente, quase todos os meses, não, todos os meses, na verdade eu quis dizer, quase toda semana era uma comprinha no automático, sabe? Eu gastava um pouquinho ali todo mês, o tempo todo. Era uma coisinha, sabe? Era uma roupinha ali todo mês, ou até mais de uma vez no mês. Era, era cosmético, sabe? Cosmético nem se fala. Comprava muitas vezes durante o mês, mais de uma vez no mês, né? Aqui em casa chegava compras assim, umas, sabe, assim, teve vezes de chegar várias compras no mesmo dia, né? De questão de cosmético, sendo compras diferentes, mas que eu fazia ali, né? E que acabavam chegando ali juntas. E era, era shampoo caro, sabe? Era máscara de cabelo, creme, maquiagem não muito. Eu não sou muito de comprar maquiagem, como eu já falei, mas roupas, sabe? Creme de cabelo, shampoo, enfim, essas coisas vocês que já me acompanham já sabem, né? Da quantidade de coisa que eu tenho, mas que agora eu tô querendo usar tudo até o final, né? Tirar esse ano pra mim organizar mais as minhas finanças também. E assim, pessoal, uma das coisas que mais eu fazia gastar o meu dinheiro era a questão de promoção, né? As promoçõezinhas ali, quando eu via, era o que eu inventava de motivo para comprar. Deixa eu comprar porque tá esse preço e pode ser que amanhã não esteja mais e deixa eu comprar. Sabe, gente? Eu não sei vocês, mas era aquele sentimento de que parece que vai acabar a qualquer instante e você precisa adquirir logo, né? Era sempre assim. Às vezes era, ah, tá barato demais, ah, é só hoje. Depois eu me organizo, sabe, gente? Eu passei muito por isso há uns meses atrás, quando eu já queria consumir menos, mas eu ainda estava muito consumista e ainda não tinha, sabe, realmente chegado assim ao ponto de dizer chega. Então eu ficava com essa desculpa, né? Não, tá muito barato, isso aqui tá muito barato, eu tenho que comprar agora, porque senão, eita, tem poucas unidades aqui, eu vou fechar logo essa compra, porque senão eu não vou conseguir mais. Sabe, esses pensamentos assim? E aquela questão de eu mereço, depois eu me organizo, né? Próximo mês eu me organizo, eu deixo de comprar. E o que acontecia? No outro mês eu tava lá comprando de novo. Então, quando eu olhava o extrato, dava até uma angústia. Porque não era uma compra grande, eram vários, sabe, valorzinhos pequenos.
Era 50, era 80 aqui, era 50 ali, era 120, né? Em outra coisa, enfim, 200 em outra coisa. Um produtinho online, uma roupinha, né? Parcelada ali. E quando somava tudo, o dinheiro se ia, né? Quando via, o dinheiro tinha ido embora nessas coisinhas pequenininhas que a gente vai comprando ali sem perceber. Quando chega ali a fatura, né, a gente vê. E no final do mês, eu tava como? Sem sobra, sem reserva, sem dinheiro, sabe, assim, pra quase nada mesmo. E o pior, gente, sem segurança nenhuma. Porque se aparecesse ali um imprevisto, sabe, ia ter desespero, porque muitas das vezes é isso que acontece. A gente gasta o nosso dinheiro com coisinhas pequenas, desnecessárias na maioria das vezes. E aí, se aparece um imprevisto, a gente fica ali no desespero, né? Simplesmente porque fica comprando no automático, sem se planejar, sabe? Sem se perguntar se realmente estava precisando daquilo. E assim, o mais doido, né, disso tudo é porque eu já tinha tudo dentro da minha casa. Já tinha muita coisa, já tinha, sabe, é um guarda-roupa cheio de roupa. Eu ainda tenho muitas coisas, eu não vou me desfazer assim rápido, sabe, gente? Destralhar tudo e depois talvez ter lá na frente precisar comprar. Não, eu vou, como eu disse, esse ano 2026 aí me organizando aos pouquinhos, né? Mas como eu disse, eu já tinha muita coisa em casa. Era muito produto ainda fechado, né? Era muita roupa. Então, era muita coisa. Era muita coisa assim que eu nem usava. Mas mesmo assim, eu continuava comprando, né? Porque não era necessidade, era hábito. Era compra no automático. Gente, é assim, o minimalismo pra mim ele começou mesmo no cansaço, sabe? Não foi assim numa coisa bonita ali de Instagram, sei lá. Não, foi no cansaço mesmo. Cansaço de gastar muito e não ver resultado. Ter um monte de coisa sem usar, sabe? Trabalhar só para pagar compras por impulso. Ver ali muita coisa que não tinha necessidade de eu ter comprado. Então aí foi que eu comecei a me questionar, né? Por que eu tô comprando isso? Eu preciso mesmo disso aqui, sabe? Eu já não tenho algo parecido ou é só vontade de momento? E isso foi que começou a abrir minha mente, sabe? Porque antes, assistindo muito vídeo de influencer, né? Eu achava bonita, eu achava que eu tava precisando e eu ia lá e comprava. E depois eu via que não, né? E aí eu comecei a fazer essas perguntas, que essas perguntas, gente, são importantes, sabe? Se você tá querendo viver aí mais com coisas essenciais mesmo, sem, sabe, viver mais o minimalismo, fazer esse tipo de pergunta é importante, né? A gente se perguntar, principalmente na hora que for fazer a compra, que eu aprendi isso e tô colocando em prática, que é se perguntar se realmente isso ali, naquele momento, você tá precisando, porque isso implica muito nas nossas finanças. Lá na frente, né, você acha que é só uma parcelinha, só um valorzinho, mas lá na frente você às vezes ficou ali parado na sua casa, então foi um dinheiro que poderia estar rendendo, mas que tá parado, né, como foi o meu caso e ainda é, porque eu tô com muita coisa, mas graças a Deus que eu já abri meus olhos para isso, né, já parei com isso. Não é que eu não vou nunca mais comprar, vou sim, mas como eu tô cheia de muita coisa, eu vou o quê? Dar uma parada, organizar minha vida financeira, usar as coisas que eu tenho, que foi dinheiro gasto, né, que foi tempo ali, usar, fazer valer, respeitar esse meu dinheiro. E quando voltar a comprar com mais consciência, sem ser no automático, sem se deixar levar por influencer, né? Assim, por influência e tal, mas comprando com consciência. E assim, já tá agora com
aproximadamente 3 meses que eu não estou comprando nada, né? Eu nunca fiquei tanto tempo assim seguido sem comprar nada. E foi aí que eu tô vendo a mágica realmente acontecer, gente, porque o dinheiro começa a ficar, né? Não foi que eu comecei a ganhar mais. Eu só parei de deixar ele embora, né, à toa, com qualquer coisa. E você começa a notar a diferença que isso traz para o seu financeiro. Alguns que já me acompanham aqui sabem, né? Então eu já parei de comprar roupa sem precisar. Parei de estocar cosmético, né? Eu quero usar o que eu tenho. Já comecei, né, a usar o que eu tenho e passei também a pensar antes de comprar. Sendo que esse ano eu não vou comprar, mas, gente, às vezes aparece umas promoçãozinhas, sabe, umas coisinhas assim. Eu tô até evitando ficar entrando muito em Instagram pra evitar gerar desejo, né, de compra. Mas acontece que às vezes eu vejo. Confesso que essa semana eu vi umas leggings de academia que eu fiquei muito tentada a comprar, mas eu tenho um propósito, né? Quando você tem um propósito, você se mantém mais firme. Então, se você hoje tem um propósito de conquistar alguma coisa maior e você sabe que essas comprinhas pequenas são só distrações que vai te prejudicar lá na frente, você, sabe, você não fica mais agindo no automático. Então, assim, gente, essas coisinhas que eu estou fazendo e que eu já fiz, né? Pensar melhor antes de comprar, que você pode fazer aí na sua casa, né? E essas coisas que eu já estou fazendo, isso mudou completamente o meu fim de mês, sabe? Vai fazer 3 meses, né? Que eu comecei em novembro, dezembro fez um mês que eu não comprei, né? Janeiro 2, fevereiro vai fazer 3 meses agora que eu não estou comprando nada, né? E isso mudou completamente o meu fim de mês. Então vamos lá para a pergunta que eu acho que muita gente quer saber, que é: quanto você já economizou, né? Gente, eu vou ser bem sincera, eu não tenho um valor assim exato de quanto que eu já, né? Um valor assim fechado exato, porque isso varia muito. Mas eu posso dizer com tranquilidade para vocês, eu economizei, sabe, muito já. Já economizei, assim, um bom valor, e isso só parando de comprar, né, essas coisas que eu não precisava, porque eu já tinha, mas eu ficava ali comprando mais do mais, comprando mais máscaras que não tava com necessidade, né, e tudo, comprando mais roupa, que se eu olhasse direito no meu guarda-roupa, eu teria ali coisas que podia substituir, mas eu ficava ali comprando, né? Eu tô até pensando, gente, em fazer um quadro aqui no canal usando as roupas sem repetir look, né? Montar looks semanais, mas tentando não repetir. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui nos comentários se vocês querem vídeos assim. E não sei vocês, mas eu pelo menos tenho muita roupa e mesmo assim eu fico sempre usando as mesmas, sabe? Eu prestei atenção nisso e eu quero usar o que eu ainda não usei, né? Eu queria montar looks diferentes. Então eu tava pensando nesse quadro aqui pro canal pra gente usar aquilo que a gente comprou em algum momento e nunca, sabe, quis usar ali, nunca quis montar um look porque comprou uma blusa e acha que precisa comprar uma saia ou um short para combinar, mas aí às vezes a gente não olha pro nosso armário, que lá às vezes, na maioria das vezes, tem coisas que vai combinar entre si. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de moda, eu gosto muito, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer uma semana de looks sem repetir o look, né? Com algumas peças sem repetir o look. Deixa aqui nos comentários se vocês querem. Então, assim, pessoal, voltando ao assunto, né? O dinheiro que antes ele sumia, ele evaporava, né? Não deixava rastro, hoje ele sobra. Simplesmente porque eu mudei um hábito. E se talvez você aí esteja passando por essa situação, né? Tenta ficar um mês sem comprar, uns 3 meses, sabe? Se desafia a isso, se você acha que não consegue ficar um ano. Um ano realmente é muito tempo, mas eu vou me manter firme,
porque eu tenho um propósito maior. Coloque o seu propósito na frente, seu objetivo, por que você vai fazer isso, que aí fica mais fácil de você conseguir. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, né? O maior ganho para mim não foi só o dinheiro, foi a paz, sabe? A paz de olhar a conta e não se assustar. Paz de saber que você tem ali uma reservinha, paz de não viver, a paz de você não viver ali no aperto, né? Paz de não depender de cartão, sabe? Hoje eu sei para onde vai cada real do meu dinheiro, né? E isso dá uma sensação, gente, muito boa, né? Então, vai além só do dinheiro, né? Porque dá uma sensação assim de controle que não tem preço, sabe? É uma paz que você tem, que você sabe que se acontecer alguma coisa, você tem ali uma reservinha. E simplesmente porque você mudou seus hábitos, né? Então, se você hoje sente que você trabalha, recebe, mas nunca sobra, né? Talvez o problema não seja o quanto você ganha, né? Talvez seja o tanto que o dinheiro tá indo embora sem, sabe, no automático, igual acontecia comigo. E o minimalismo me ensinou uma coisa muito forte. Dinheiro também é energia. E quando você para de desperdiçar, ele começa a permanecer. Agora, para mim saber que você chegou até aqui, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual é o gasto que mais fez seu dinheiro sumir hoje. Qual foi o gasto? Sabe? É roupa, é cosmético, foi comida, foi comprinha online. Coloca aqui nos comentários. Deixa aí nos comentários, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente começa a mudar, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, de vida real, consumismo consciente, minimalismo, já se inscreve aqui no canal pra gente crescer juntos. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha aí com alguém que você gosta, que você queria deixar esse recado. Comenta muito aqui para mim saber, tá? Qual é o gasto que mais faz o seu dinheiro sumir? Hoje em dia, o que é que tá fazendo seu dinheiro ir embora? É roupa? É cosmético? É comida online, sabe? Delivery demais? O que é? Deixa aqui nos comentários para mim saber. Tchau e até o próximo vídeo.